de cada 10 empresas familiares que nascem, 7 não vão sobreviver quando a hora da sucessão chegar, ou seja, a segunda geração não vai assumir os negócios. E isso ocorre não é por falta de mercado, não é por falta de clientes, é por erros internos. Empresas familiares que duram gerações, gente, não são aquelas empresas onde a família manda em tudo, e nem só os gestores mandam em tudo. São aquelas onde a família sabe onde deve atuar e, no final de contas, o verdadeiro legado que vai ficar não é sobre construir uma empresa, é sobre construir uma estrutura que perpetue. Por que as empresas familiares têm tanta dificuldade na sucessão ou na perpetuação do negócio? É sobre isso que se trata esse vídeo. Fica comigo aqui até o final. Você sabia que cerca de 72% das empresas familiares não passam da primeira geração? Ou seja, de cada 10 empresas familiares que nascem, 7 não vão sobreviver quando a hora da sucessão chegar, ou seja, a segunda geração não vai assumir os negócios. Esse é um dado de uma das maiores consultorias do mundo, a Price, que foi publicado em um relatório chamado Global Family Business Survey. E isso ocorre não é por falta de mercado, não é por falta de clientes, é por erros internos, principalmente erros que poderiam ser evitados. E hoje eu quero te mostrar exatamente quais são esses erros e como proteger a sua empresa disso. Então, se você faz parte de uma empresa familiar, esse vídeo pode literalmente mudar o futuro do seu negócio. Então, presta atenção aqui que eu vou te dar 3 erros fatais que as empresas familiares cometem constantemente. Todos os dias eu faço parte de conselho de administração, de gestão, eu estou dentro de uma empresa familiar e eu falo isso com propriedade. Erro número 1, falta de papéis claros. Dentro de muitas empresas familiares, o que acontece é que ninguém sabe exatamente quem decide o quê. É o pai que centraliza as decisões, o filho que opina em tudo, o irmão que ajuda onde dá, e isso gera conflito, retrabalho, gera desgaste. Quando os papéis e as responsabilidades não estão claros, sabe o que acontece? O amadorismo toma conta. Qual que é a solução então, Fabiano? A empresa ela precisa de estrutura, ela precisa definir cargos claros, cargos, papéis, responsabilidades, metas. Eu sei que isso é difícil, mas família é família, empresa é empresa. E na empresa, ela precisa ter tudo muito bem definido. Quem é responsável pelo quê? E quais são as metas de performance de cada um. Então, muitas vezes isso não existe. Segundo erro, que é muito comum, é misturar a emoção com a gestão. Esse erro aqui ele é mais perigoso do que parece. Misturar emoção com gestão na empresa familiar, o problema não é só decidir com o coração, é que isso aí confunde a relação pessoal e causa muito ruído. Confundir a relação pessoal com critério profissional é um erro drástico. Eu vou te dar aqui alguns exemplos. É promover alguém porque é filho, porque é genro, porque é cunhado. É manter alguém incompetente em um cargo só porque é da família. É manter uma pessoa em um departamento apenas para justificar, sabe o quê? Uma retirada de dinheiro. E aí fica aquela confusão, essa retirada não está clara se aquilo é prolabore, se é dividendo, se é mesado ou o que é. Então, é evitar conversas difíceis muitas vezes para não gerar desconforto lá no almoço de domingo em casa. Tudo isso, gente, cria um ambiente silenciosamente tóxico. E tem um fator ainda mais agravante. Quando esse ambiente começa a se instalar, boas pessoas vão embora da empresa. E é aí que as decisões ruins começam a se acumular. Toda decisão emocional tem um custo. E na empresa esse custo vira o quê? Prejuízo. Então, agora, deixa eu te falar algo muito importante. Empresa familiar, ela não quebra por excesso de emoção. Ela quebra pela falta de maturidade para separar a emoção da decisão. Família, você acolhe. Empresa, você gere, você gerencia. São papéis diferentes. E misturar isso é o começo do fim. Então, como que a gente resolve isso na prática, Fabiano? Primeiro, crie critérios claros de desempenho. Não é porque é filho, porque é parente, que já tem berço esplêndido. Não, tem que ter performance. Todo mundo, inclusive a família, precisa ter meta de avaliação, de responsabilidade. Segundo, estabeleça regras de governança. Decisão, ela não pode depender só de quem sente mais ou de quem manda mais.
tem que depender de quem entrega mais resultado e tem competência para tal. Terceiro item, né, o terceiro aspecto, tenha coragem de ter conversas difíceis. Porque proteger a relação de curto prazo, ela pode destruir a empresa no longo prazo. Muita gente causa um problema futuro evitando conflitos de curto prazo. Terceiro erro na empresa, a empresa cresce, mas a gestão continua artesanal. Continua sendo gerida como se ainda fosse pequena e centralizada na mão das mesmas pessoas. No início, tudo até pode funcionar bem ali na base da confiança. As pessoas se falam direto, as decisões são rápidas, o controle é meio que informal, só que conforme a empresa vai crescendo, essa informalidade vira o quê? Risco. Então, antes o que era agilidade, agora se transforma em desorganização. Sem processos claros. Cada pessoa vai fazer de um jeito. E aí, obviamente, quem tem mais poder vai mandar. Sem departamentalização, o que vai acontecer? As responsabilidades vão se confundir. Sem estrutura, a empresa ela começa a depender de pessoas específicas e não de um sistema que sustenta o crescimento. E aí surgem aqueles sintomas clássicos, né? Retrabalho constante, falta de previsibilidade, dificuldade de escalar o negócio e decisões baseadas no quê? Em urgência e naquilo que não é estratégico. Agora, existe um ponto crítico nisso. Aqui entra um dos maiores erros das empresas familiares. O medo de trazer gente mais preparada de fora, muitas vezes para cargos estratégicos. Cargos que estão sendo ocupados por pessoas da família ou pessoas de confiança que estão na empresa muitas vezes desde o começo. Está tudo bem você ter gente de confiança e que está com você desde o começo. Porém, muitas vezes a competência dessas pessoas não é mais suficiente para o real momento que a empresa está vivendo. Isso cria um teto invisível. A empresa ela só cresce até o limite da capacidade dessas pessoas que estão ali. Então precisa haver uma virada de mentalidade aí. A empresa familiar forte entende uma coisa: confiança não substitui competência. E crescimento exige pessoas melhores do que o fundador, muitas vezes, ou até mesmo em áreas específicas. Então, o que precisa ser feito na prática? Primeiro, organizar processo, padronizar e criar fluxo de execução, né? A empresa ela não pode depender de memória, ela não pode depender somente da confiança. Tem que depender de método. Um outro ponto muito importante, em segundo lugar, é estruturar a empresa por área: comercial, financeiro, operações, marketing. Cada área com seu responsável claro. E cada responsável claro com a sua meta definida e com autonomia controlada para isso. Terceiro ponto é elevar o nível do time. Trazer profissionais de mercado. Contratar pessoas mais competentes para cargos estratégicos. E aqui está um ponto que muitos fundadores evitam. Às vezes isso significa colocar alguém de fora acima de alguém da família. E tá tudo bem, cara. Sabe por quê? Porque o papel da empresa não é proteger cargo, é sustentar o crescimento da empresa. Empresas que não conseguem profissionalizar a sua gestão, elas param de crescer. Empresas que se estruturam, elas ganham escala. Tá fazendo sentido todo esse bate-papo aqui? Então, se existe um movimento que separa as empresas familiares frágeis daquelas que vão atravessar gerações, é o movimento de construir a governança. E aqui está o ponto que muita gente ainda não entendeu. Organizar a empresa não é perder o controle, é garantir continuidade. Muitos fundadores, e eu já vi isso acontecer muitas vezes, resistem à ideia de estruturar um conselho porque acredita que isso vai afastar a família da empresa, vai engessar a empresa. Na prática, acontece o oposto. A governança bem estruturada, ela protege a família, ela fortalece o negócio, ela dá velocidade para as decisões. Então, o modelo mais saudável e mais sustentável, na minha opinião, é aquele em que a família participa do nível estratégico, através de um conselho de administração, por exemplo, só que a operação do dia a dia fica na mão de gestores, de profissionais, de executivos. É claro que vai ter membro da família, ou membros da família, que também vão conciliar o papel de gestor, ok? O conselho tem um papel muito específico: acompanhar resultados, tomar decisões estratégicas, garantir que a empresa vai seguir no caminho consistente. E esse conselho ele pode e deve ser composto por membros da família, que tenham visão, responsabilidade, tenham os valores, né, do negócio, e também pessoas de confiança que estão desde o começo, com experiência, maturidade e visão de mercado. Isso cria equilíbrio, não é só emoção, nem só técnica, mas é decisão qualificada. Então é aqui que está a reorganização mais saudável que uma empresa familiar pode fazer. Separar claramente três coisas: família, gestão
e governança. Cada uma com seu papel, cada uma com a sua responsabilidade. Empresas familiares que duram gerações, gente, não são aquelas empresas onde a família manda em tudo. E nem só os gestores mandam em tudo. São aquelas onde a família sabe onde deve atuar e, no final de contas, o verdadeiro legado que vai ficar não é sobre construir uma empresa, é sobre construir uma estrutura que perpetue. Chegar é uma coisa, perpetuar é outra.